Fala, gurizada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e pro review de hoje. Olha só que belezinha que nós temos aqui, hein? Ciclopes feitos pela Bandai para a coleção SH Figuarts nessa nova linha aqui, Marvel Gamerverse. Então, bora conferir! Bom, e antes de tudo, eu gostaria de agradecer ao meu amigo Matheus Rodrigues, que me emprestou esse Ciclopes aqui da SH Figuarts pra gente poder fazer o vídeo. Muito obrigado realmente pela tua parceria aí, meu velho. E também temos aqui, ó, empréstimo dele, ó, um spoilerzinho que vai vir mais pra frente aí. Muito bacana. Vocês podem ver também o formato do vídeo, tá um pouco diferente aqui. Baixei um pouco mais a câmera. Tô aí testando novos ângulos pros próximos vídeos aí. Vocês dizem nos comentários se gostaram ou não desse novo formato. Bom, sem mais delongas, vamos aqui ver como é que ficou. Olha só que bacana, a caixinha tá muito bonitinha, tá? A caixa realmente, olha, esses padrões aqui de cores ficaram muito bacana ali, né? Bem a estética Gamerverse, a estética ali Marvel vs Capcom, muito bacana mesmo. Mas o que a gente quer ver tá aqui dentro, né? Então, bora dar uma olhada? Olha só que legal. Temos aqui o Optic Blast impresso num papelão e a figura em si aqui no blister. Olha só que bonitinho que tá. Cara, recheado de acessórios, hein? Então vamos tirar ele daqui dos acessórios e depois ir pra figura em si. Começando então aqui pelos acessórios, nós temos 4 pares de mãos extras, são 5 pares de mãos no total. E aqui temos então, ó, mãozinha com os dedos palmados, olha só que bonitinho que tá. Moldes todos novos, tá? Realmente muito bacana. Aqui com os dedos abertos. Olha, uma posiçãozinha de ataque. Essa aqui com os dedinhos, ó, tanto para apontar quanto para rajada óptica. Muito bacana ali, né? Para apertar no visor, realmente muito legal. E essas outras aqui também com os dedos em posição de ataque aí. Realmente tudo muito bacana, cara. Todos os moldes novos, bem bonitinhos, realmente muito legal. Bom, de acessórios ainda temos aqui essas duas peças de pescoço que com certeza são acessórios aí totalmente inusitados. Mas eles têm um motivo sim do porquê existir. E olha, o motivo na verdade para mim é bem besta, tá? Mas eles têm o porquê. Esse da direita, como a gente consegue ver, ó, a escultura dele, ele tem uma inclinação mais para frente, enquanto que esse outro aqui da esquerda é mais ereto, né? E aí, o porquê desse motivo é que esse da direita aqui, ele tem essa ideia justamente para passar uma pose ali mais agressiva de ataque, então deixando o boneco mais inclinado para frente, como a gente consegue ver aí nos vídeos comparativos agora. E esse aqui, ereto, ele tem esse formato que é justamente, na verdade, para ali a gente trancar um pouco a articulação e deixar mais firme ali pra gente botar, por exemplo, aquele efeito ali de rajada óptica maior. Então esses são os motivos deles terem feito esses dois tipos de pescoço aqui, mas eu acho bem besta porque, cara, eu acho que ele consegue alcançar mais ou menos o mesmo nível de expressividade na figura com o pescoço que já vem nela, tá? Então realmente isso aqui eu acho bem besta, mas eles fizeram aí, né? E opção é aquela coisa, nunca é demais. De acessórios ainda temos também 3 opções de visores aqui, na verdade 4 contando com o que tá lá no boneco. E aqui nesses 3 extras, então a gente tem um rastro aqui apenas da rajada, como se ele tivesse recém terminado de lançar a rajada. Então olha só que bacaninha que tá, muito bonitinho. Temos essa rajada óptica menor aqui, que tá bem legal também. Olha só, um degradê da pintura, muito bonitinho, ó, muito legal. E temos essa outra maior aqui, então, que é a excepcional, né? Olha só a pintura disso aqui, que fenomenal que tá, gurizada. Muito legal mesmo, essa parte aqui da frente, ó, muito bacana. Cada uma delas pode ser encaixada em qualquer uma das expressões que vem ali, né? Elas são todas intercambiáveis, mas eu acho que fica bem interessante, por exemplo, essa maior aqui com a expressão ali com a boca aberta gritando, né? E aí, então, falando de expressões, nós temos aqui as 3 expressões que vem no boneco. Ele com a cara séria, regular, que já vem no boneco em si, com a boca gritando, e essa aqui com os dentes rangendo. Cara, as expressões estão bem legais, mas eu acho que falta um trabalho de 3D nesses moldes aqui, tá? Principalmente aqui, ó, nessa com a boca gritando. Olha só como a boca ali, ó, a parte interna dela tá muito pra fora. Ou seja, parece que falta profundidade aqui, ó. Essa parte rosada, vocês conseguem ver, deveria ser mais internalizada, sabe? Mais pra dentro, pra dar melhor a sensação ali de 3D na peça, né? Então realmente isso que eu acho que peca um pouco, assim como também, ó, esse aqui tem um probleminha de pintura ali nos dentes rangendo, olha só, vocês conseguem ver ali, ó, a pintura tá meio que saindo pra fora, né? Então tem esses detalhes aí que mostra que, olha, não teve todo um cuidado, assim, dessa SH Figuarts, não. O interessante aqui, ó, que o cabelinho a gente consegue desmontar. Então a gente pode depois encaixar em qualquer uma das cabeças aqui, ó. E aí a gente vai montando também. Ah, e tem um problema também aqui, ó, que é dessa head aqui. O encaixe dela não é tão bom assim.
Então o que acontece? Ela não segura tão bem assim a rajada óptica aqui, ó. Ela fica bem falsa. Problemas de controle de qualidade da Bandai aí, né? Nada novo no front. E por último, então, temos aqui o efeito de rajada especial do Ciclope lá no jogo, o Optic Blast, e aqui então impresso em papelão. Foi a forma que a Bandai encontrou aí de lançar esse efeito, né? Porque realmente, olha, ia ser um desperdício de plástico se fosse fazer isso aqui num molde 3D, né? Olha só, por exemplo, o tamanho do boneco perto disso daqui. Imagina esse efeito aqui em plástico. Cara, ia ser muito grande, então eles fizeram assim impresso. Olha, não acho a melhor opção também, mas com certeza os caras pensaram aí na economia que seria fazer isso aqui dessa forma, né? Então são duas cartelas de plástico aqui, a gente só encaixa, coloca aí e já era, tá montado o efeito. Bom, visto os acessórios, vamos então para a figura em si. E gurizada, a primeira coisa que eu tenho para dizer dele é uma certa reclamação, tá? Por quê? Porque essa peça realmente passa uma sensação ali de fragilidade enorme. Eu acho que é o tipo de material utilizado, esse plástico mais duro aqui, que ele parece muito quebradiço, sabe? Então em mãos isso aqui passa assim, uma fragilidade que, meu Deus do céu, qualquer toquezinho o boneco vai se desmanchar. E também eu acho que esse mesmo material mais rígido foi utilizado aqui, ó, nas articulações. Então, cara, não é tão maleável, parece que qualquer toquezinho ele vai se desmanchar, sabe? Realmente dá um medo de ficar com qualquer peça aqui nas mãos. Mas enfim, tem que ter então esse cuidado redobrado. Agora sim, ó, a figura visual, não tem o que falar, né? Jim Lee, anos 90, Marvel vs Capcom, realmente é um visual maravilhoso. Isso aqui é, cara, de outro mundo. Então vamos aproximar um pouquinho aqui, ó. Olha só que belezinha. Essa parte da escultura tá muito bacana, tá? Eu realmente gostei demais. A única coisa que me incomoda ainda é esses recortes aqui. Essa cueca bagaceira. Tá na hora de mudar isso daí, né, Bandai? Fazer uma coisa mais bonitinha. Mas aqui, ó. Visual bem limpo também. Bem mais clean. Voltado um pouco até ali pro anime, né? Como a gente consegue ver até mesmo na escultura do rosto dele. Tem esses traços mais japoneses. O que é bem condizente com o jogo, né? Porque realmente Capcom ali é japonesa. Eles têm esse estilo mais de anime aí, e eu gosto também, tá? Não acho ruim, não. Olha que a escultura do cabelo tá excelente, tá? Fiozinho por fiozinho. Realmente muito bonito. Questão de visual dele, não tendo que reclamar. Apenas esse controle de qualidade aí da Bandai, né? Dessa peça parecer ser mais frágil. Bom, visto isso, vamos ver como é que ficou as articulações. Ver se não vai ficar nenhuma peça aqui na mão. De articulações, então, vamos ver. Aqui pra cima, ó. Ele olha tudo isso aqui pra cima. Muito bom. Tem 2 pontos de articulação, né? Na base da cabeça e na base do pescoço. Vai olhar isso aqui pra baixo, ó. Excelente. Vai, opa, caiu. Vai aqui, ó, para um lado, para o outro e vai girar também. No pescoço, articulação totalmente livre. Eita, o boneco tá se desmanchando. Aqui, giro nos ombros, ó, e também essa posição aqui em T. Não sobe mais do que isso, não. Nossa, agora olhando aqui, ó, ficou bem feio essa escultura aqui dos ombros, hein. Articulação borboleta, não vai muito para frente, não. Não vai ir muito para trás também, não. Gira aqui no ombro, articulação dupla aqui no cotovelo, muito boa. E aquela ball joint de sempre na mão, né? Muito bom. Agora aqui, eu sei que já tem uma restrição nessa parte do tronco, mesmo tendo 2 pontos de articulação aqui, no peito, abdômen e na cintura. Mas ele vai olhar quase nada para frente. Olha só, bizarro. E praticamente nada para trás também. O que a gente tem que fazer é utilizar os 2 pontos de articulação aqui, ó. Aí ele dá uma melhorada, mas também não muito. Aí vai girar aqui para um lado, para o outro. Cara, ó, poderia ser bem melhor, tá? Realmente bem restrito. Nas pernas, temos essa flexão aqui, de coxa, e essa extensão, ó. Aí aqui tá excelente. Tá realmente muito bom. E tem essa abertura aqui, que tá ok, poderia ser melhor, né? Giro na coxa aqui, articulação dupla aqui no joelho, ok, tudo normal. E aqui, então, na pé, ó, essa extensão. Botaram uma capinha ali, ó, pra esconder a articulação, mas achei bem feio. Vai isso aqui pra cima também, por um lado, pro outro, e na pontinha aqui do pé. Nada muito fora do padrão essa Gafa Guards, e ainda com algumas restrições que poderiam ser melhoradas. Vou visitar as articulações, vamos agora para os nossos comparativos. E se você chegar até aqui e curtir o vídeo, deixa o like, deixa o comentário, se inscreva no canal e compartilhe pra gente crescendo cada vez mais e mais. Vou trazer então aqui a régua pra gente ver qual é que tá a questão de altura dele. E ali, ó, bem na pontinha dos seus cabelos, ele tá com 14,5, tá? Quase 15 centímetros. Então realmente ele tá bem dentro ali do padrão SH Figuarts, ou seja, ele tá menor do que outras linhas 1:12. E aí para comparar então eu trouxe as duas figuras que eu tenho da Marvel, feito pela SH Figuarts, o nosso Wolverine de Deadpool e Wolverine, e o nosso Homem-Aranha aqui do De Volta ao Lar. E a gente consegue ver como ele fica menor do que o Wolverine, porque o Hugh Jackman também é bem alto, mas maior do que o Miranha aqui, né? Então ele tá
meio termo. Ainda dessa Gafiguards, mas agora Dragon Ball, eu trago aqui o nosso Menino Gohan Super Saiyajin e o nosso Metal Cooler, e a gente consegue ver, cara, que ele tá muito dentro da linha essa Gafiguards mesmo, porque olha só, questão de altura dele com o Gohan, bate muito certinho, ou seja, ele tá nível ali Dragon Ball, que é uma linha menor do que as demais. Ainda dessa Gafiguards, mas agora indo pro lado de Naruto, temos aqui o Jiraiya, que tá até meio saindo da tela, e o nosso Narutinho aqui pequenininho, e de novo, ele ali bem entre termos da linha Gafiguards. E aí quando eu me refiro à questão de altura padrão essa Gafiguards, olha só como ele fica do lado de dois Marvel Legends, ele fica realmente bem baixinho, cara, ele tá praticamente da altura do Wolverine Astonishing da Marvel Legends aqui, ele seria interessante se ficasse mais ou menos da altura do nosso Deadpool, só que realmente, cara, padrão essa Gafiguards é isso aqui, é essa altura menor, então não dá pra misturar com Marvel Legends, por exemplo. E agora pra comparar com mais alguma coisa voltada ali pra Marvel vs Capcom, trouxe aqui o nosso Capitão América e o nosso Homem-Aranha da Mafex, e olha só como ele também continua baixinho. Esse Homem-Aranha aqui, ele já é pequeno até mesmo pra escala Mafex, então eu acho que seria interessante se esse Ciclope fosse, cara, meia coisa mais alta assim, pra ser realmente interessante fazer essas misturas com outras escalas. Então a gente pode ver que ele tá realmente bem baixinho. E pra finalizar, eu trago aqui então o Batman e o Super-Homem da Mafex, e olha só, nosso Ciclope seria interessante se tivesse a mesma altura desses dois carinhas aqui, né? Como a gente pode perceber, ele tá realmente bem pequeno. Bom, vamos ver então os comparativos. Vamos agora para as nossas considerações finais. Assim, gurizada, por incrível que pareça, ele não se desmanchou, não quebrou, ele tá aqui inteiro ainda na minha mão, tá? Então, Matheus, não precisa te preocupar, tá tudo certo com ele. Agora sim, realmente é uma oportunidade de ouro e perdida pela essa Gafiguards de nos apresentar um Ciclope que fosse a edição definitiva para as nossas coleções, tá? Cara, ele caberia muito bem numa coleção de quadrinhos e realmente na coleção ali de Marvel vs Capcom, porque o visual dele é maravilhoso, só que os pontos negativos pesam demais. Só que eu vou começar pelos pontos positivos e depois falar então dos negativos. De ponto positivo, visual, ele é maravilhoso, tá? Não tem erro, tá tudo certo, é bem a pegada meio anime ali que tem nos jogos, tá? Tudo muito bonitinho nesse sentido. Pintura também tá muito legal, temos uns sombreados aqui, a câmera não vai passar, mas na parte azul, ó, tem uns sombreados aqui delineando os músculos, tá tudo muito bacana. E também acessórios eu acho bem legais. Algumas peças que temos aqui de acessórios, como por exemplo as rajadas ópticas, eu acho realmente muito lindas. Essa aqui, cara, a pintura tá excelente. Agora também, de ponto positivo, é só isso, acaba por aqui. E agora começa então a descatetada geral desse Ciclope. E o principal ponto negativo então, e como eu falei, cara, é principalmente essa questão da fragilidade dele. O boneco parece que vai se desmanchar a qualquer momento. Isso aqui é um grande perigo, tem que ter um certo receio pra mexer nele de verdade, porque nunca se sabe, né? Daqui a pouco se desmancha, quebra algo aqui, e aí é irreversível. Outro ponto negativo daí também é a questão da articulação. Infelizmente temos uma grande limitação aqui na parte do tronco, então para nós que gostamos aqui de figuras de ação e de mexer um pouco mais, fazer poses mais agressivas, ele não vai permitir tanto isso por falta ali de amplitude na articulação. E tem também ali a questão do ponto negativo, aqueles rostinhos extras que eu achei realmente muito frustrantes, aquelas esculturas. Então realmente, cara, isso aí são pontos que pesam demais aqui, ó. Por exemplo, ó, eu acho que falta muito aqui uma definição melhor das partes dele aqui, tá? Principalmente dessa boca aberta aqui, cara, olha só, isso aqui tá muito plano, tá muito achatado, deveria ter uma definição melhor ali de volume. Então, dito tudo isso, o que eu digo pra vocês sobre nota? Cara, pra mim é uma figura 7 que passa na média, mas não é a principal opção aí pra se pegar. Eu acho que realmente tem outras figuras Ciclope com esse mesmo visual aqui que suprem muito bem a necessidade de ter um anos 90 ali na coleção, porém ainda se for realmente voltar pra questão visual de jogo, ele vai ser o melhorzinho que nós temos aí, porque é o que pega a melhor estética meio anime ali da Capcom. Caso vocês ainda queiram pegar um Ciclope desse, onde é que vocês conseguem? Olha, eu acho que o Alex lá da GP Toys, o meu redirecionador do Japão, com certeza consegue pegar pra vocês, mas eu não deixo a indicação não, tá? Eu acho que esses Ciclopes aqui tem mais contras do que prós. E caso vocês tenham curtido o vídeo, então, e se chegaram até aqui, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal e compartilhe pra nós crescendo cada vez mais e mais. Até a próxima, valeu e tchau!